que tinha 3 nações que vinha para destruir, para tomar o seu reino. Foi o objetivo, primeiro, dizer para aquela igreja e para nós hoje, que nenhuma autoridade ela procede do homem. Todo poder, toda autoridade vem de Deus. E foi justamente isso que Jesus falou quando estava sendo julgado, né? Quando Pilatos falou: não sabes que eu tenho o poder para o condenar ou para livrar? E o Senhor falou o quê? Nenhuma autoridade tu tens se não tivesse recebido. O próprio Jesus declarou isso, que toda autoridade que aqueles que o julgaram, que o condenaram, foi porque o próprio Deus é que tinha dado autoridade, o poder para aqueles homens, para aquele momento fazer aquele julgamento. A autoridade, ela também, as autoridades, elas representam a imagem da autoridade de Deus. O Deus Todo-Poderoso, ele tem a sua autoridade, e quando ele institui homens com autoridades, elas representam essa autoridade de Deus, né? É a autoridade de Deus. Outra coisa que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele estava ali mostrando também para aquela igreja, que Deus ele levanta autoridades para inibir o mal, e ao mesmo tempo promover o bem. Nós sabemos que muitos governos, muitas autoridades não fazem isso, mas é interessante, mesmo um governo, quando ele é muito mau, e nós temos a história aí, por exemplo, do Saddam Hussein, do Egito, ou do Iraque. Nós sabemos que Saddam Hussein foi um governo péssimo, né? Ele perseguia, mas quando ele foi tirado do governo pelos americanos, o que aconteceu com o Iraque? Se perderam. O Iraque virou uma baderna. Aquele homem, mesmo mal como ele era, o poder que ele tinha fazia com que o mal não destruíssem aquele país. Quando o tiraram, o que aconteceu? O país virou ali uma revolta só. E todos os lugares, queridos, que não têm autoridade, as pessoas elas ficam sem comando. E isso não é só num governo, não. Isso é até dentro da igreja, é dentro de um lar, é dentro de uma empresa. Aonde há seres humanos, precisa ter líderes, precisa ter autoridade. Há necessidade disso, porque quando Deus levanta o homem, uma pessoa com autoridade, é justamente para controlar o mal. Por que que hoje muitos lares estão sem comando, sem rumo? Os filhos não têm mais direção, porque perderam esse líder. Não há mais o respeito, não há mais o comando de uma pessoa. Então, nós precisamos entender esses princípios. E quando Paulo escreve essa carta, mesmo aqueles irmãos ali perseguidos, eles precisavam aprender, entenderem esses princípios. E é por isso que está na Bíblia a respeito esse texto para nos ensinar princípios. Nós precisamos também entender que a igreja que sofria aquela perseguição toda e chegou ao ponto, né, de ser ali em Roma colocado como aqueles que fizeram o grande mal do incêndio, essa igreja, ela mesmo diante daquele caos, ela precisava saber que o Deus que ela servia era o Deus que tinha o poder sobre todas as coisas e que orientava a sua igreja. Vamos lá para o texto. Olha o que diz a palavra.
todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Veja aqui que ele está falando que todo homem. Nós sabemos que aqueles que não temem a Deus, aqueles que não se atentam para a palavra de Deus, eles falam mal do governo, xingam, colocam cada coisa a respeito da autoridade, mas nós que somos cristãos, que tememos a Deus, nós não podemos seguir essa linha. Hoje a internet é um meio onde as pessoas se expressam, né? Colocam ali o que eles acham que devem colocar a respeito das autoridades. Mas e aí? Nós vamos apoiar, aplaudir, colocar palminhas diante daqueles que estão sendo insubmissos às autoridades? Não. Aí ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E aqui, queridos, essas autoridades superiores, ela não é só o governo. É os professores, são o patrão, o pai, os pais, os líderes da igreja. Todos precisam serem respeitados, honrados, porque é princípio de Deus. Nunca devemos levantar a bandeira para trazer desordem. E quando nós, que somos pais, não seguimos esse princípio, o que vai acontecer com nossos filhos? Então, todo homem. E diz mais ainda, por que todo homem deve ser submisso às autoridades? Ele diz por quê? Ele dá o porquê. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Toda autoridade deve ser honrada, porque, aí o escritor diz, Paulo diz, porque nenhuma delas é feita sem proceder de Deus. Então, se foi Deus que levantou, então eu devo honrar essa autoridade. E diz mais, as autoridades, elas existem, as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha que a Bíblia está nos ensinando. O porquê que eu devo honrar as autoridades? Por que a autoridade deve ser honrada por todos aqueles que temem a Deus? Porque elas foram instituídas por Deus. E se foi Ele que instituiu, eu, como servo de Deus, eu preciso ter na minha consciência que isso vai fazer bem se eu honrar e se eu der o louvor devido a essa autoridade. Olha o que agora o versículo 2 diz. Primeiro ele está falando que todo homem deve ser submisso, e ele mostra o porquê. Agora ele diz o seguinte, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Condenação. Veja o porquê que nós devemos ser submissos. Porque Deus instituiu. E para que nós não sejamos amaldiçoados. Para que o mal não venha contra nós. Porque se nós levantamos contra as autoridades, nós estamos levantando contra princípios de Deus. Estamos indo contra o próprio Deus. Então, amados, diante
dos resultados que essas eleições trouxerem ou nos revelarem, seja submisso a essa autoridade, ore por ela. Nós fizemos nosso papel. Nós oramos aí durante 31 dias. Estivemos aí lendo o livro de Provérbios, fizemos vigília. E se tiver segundo turno, nós vamos continuar orando, porque é o papel da igreja. Orar, honrar, respeitar. Por quê? Porque é Deus que vai levantar. E aí ele diz aqui, de modo que aquele que se opõe está se opondo a Deus. E quantos não estão fazendo isso? Quantas pessoas não estão se opondo a Deus? Você olha para a história de Paulo, quando Paulo estava perseguindo os cristãos. O que Paulo ouviu do próprio Senhor Jesus? Paulo, por que me persegues? Aí Paulo, opa, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Eu estou perseguindo aqueles loucos, e agora eu ouço o próprio Deus dizendo que eu estou perseguindo. E é justamente isso, amados. Quando nós nos levantamos contra aqueles que Deus levantou, nós estamos levantando contra o próprio Deus. E isso é em todas as esferas. Seja na igreja, se você levantar-se contra um pastor, contra um presbítero, contra um diácono, contra uma liderança, você está se opondo a Deus. Se você se opõe ao governo, seja município, estado, na federação, também você está se opondo a Deus. E isso vai trazer um mal contra a sua vida, contra a vida daqueles que se opõem contra essas autoridades. É por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, foi escrevendo essa carta para mostrar para aqueles irmãos que muitos deles estavam revoltados contra o Império Romano, contra aqueles imperadores, mas aí Paulo está dizendo, não façam isso. Não façam. E é interessante que quando ele no capítulo anterior, ele termina o capítulo dizendo, não deixei vencer do mal, mas vença o mal com o bem, o versículo 21. Aí, ele estava tratando aqui sobre isso, sobre vingança, nós encontramos aí do capítulo anterior, ele falando que nós não devemos vingar, que nós não devemos pagar o mal com o mal, e aí ele agora está tratando, por quê? Porque aquela igreja estava sendo ameaçada de tal maneira que a revolta estava nos corações daqueles irmãos contra o império, era muito grande. E aí o apóstolo escreve essa carta dizendo, não façam isso, não façam isso. Por quê? Porque vocês vão trazer condenação sobre vocês. No versículo 3 ele diz, por quê? Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ele está dizendo, olha, continue fazendo o bem, continue praticando aquilo que é correto, porque as autoridades, elas foram levantadas para acabar com o mal. Se você faz o mal, você vai merecer. Mas se você fizer o bem, você não vai merecer. Ele diz mais ainda, queres tu não temer autoridades? Faz o bem e terás louvor dela. Quando alguém pratica o mal, ele é merecedor da punição. Mas quando faz o bem, mesmo que ele venha a receber essa punição, praticando o bem, a Bíblia nos ensina que nós devemos continuar praticando esse bem. Tá? Versículo 4 diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, as autoridades, elas foram levantadas. Nós temos aí juízes, temos delegados, nós temos a polícia, nós temos esferas variadas de poderes, e essas autoridades, elas estão aí para combater o mal e, ao mesmo tempo, promover o bem. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Lógico
que aquele imperador, ele não estava seguindo essas regras. Mas não era por isso que eles deveriam agora querer matar o imperador ou mesmo vingar do imperador. Não. Eles tinham que saber que há princípios. E esses princípios, eles vão conduzir a história da igreja, vão conduzir o povo da igreja, o povo de Deus, por todo o tempo. Então, o apóstolo está dizendo aqui que são ministros de Deus. O que é um ministro de Deus? O ministro de Deus é aquele que é levantado para ser usado por Deus para fazer algo. O ministro da palavra, ele é levantado por Deus para ministrar a palavra. O ministro de Deus, que é um juiz, ele foi levantado para julgar, para fazer aquilo que é devido, né? E aqui ele está dizendo que as autoridades, elas foram levantadas, por quê? Porque a Bíblia diz que são ministros de Deus, né? Vingador para castigar a prática do mal. E aí o versículo 5 ele diz, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por causa da consciência. O que ele está dizendo aqui, queridos? Que nós não devemos honrar uma autoridade apenas por causa do medo. Apenas porque, se eu não honrar, se eu não obedecer, eu vou ser punido. Não. É princípios. Não é por causa do medo, não é por causa do temor, é porque é princípios. E esses princípios é de Deus. E aqui o apóstolo está dizendo que é necessário, versículo 5, é necessário que lhes sejais sujeitos. Não porque vai ser castigado, não porque vai receber uma punição, não. Mas sim porque a minha consciência me leva diante de um Deus que eu sirvo, diante de um Deus que me levantou para ser testemunha dele, no meio desse mundo perdido, eu preciso fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. Por isso que ele diz que é necessário. O versículo 6 diz, por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Aí diz, pagai a todos. Um, imposto, né? E o outro, tributo. Mas tudo ele diz, quem respeita, respeito, e a quem honra, honra. Então, amados, aqui nós encontramos nesses 7 versículos a respeito dessa obediência à autoridade. E aqui nós precisamos entender que ele está falando sobre as autoridades que governam um país, que governam o estado, o município, mas também autoridades que governam uma igreja, que governam um lar, uma escola, uma empresa. Então, esse princípio de temor, de honra, veja que o capítulo termina, o versículo 7 termina dizendo, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Porque isso vai fazer bem. Vai fazer bem para nós que damos essa honra, vai fazer bem para nós que damos esse respeito. E, ao mesmo tempo, nós que estamos na frente da igreja, nós que estamos na frente dos nossos lares, nós que temos pessoas que trabalham para nós, essas pessoas precisam ver em nós posturas de liderança. E aí sim, nós vamos estar obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Queridos, quando o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, e aquela igreja estava ali a mercê de um império que o perseguia, e aqueles irmãos, com certeza, muitos deles revoltados, imagina um judeu, ter que submeter ao Império Romano, aos imperadores que eram cruéis, que eram tudo de mal. Quando a gente assiste um filme do Império Romano, a gente vê tanta coisa ali, sabe, que nem se compara com nossos dias, né? Nem se compara com nossos governantes hoje.
E às vezes nós ficamos revoltados com algumas coisas que acontecem, né? Com um líder, com um governo, com alguém que está liderando a política. Agora você imagina naquela época. Imagine aqueles irmãos sofrendo perseguições, sendo presos. O próprio Paulo foi preso em Roma, né? Ele foi preso justamente em Roma, e ali foi o final da vida dele. E diante de toda essa maldade, o próprio Deus dizendo que nós devemos dar honra, nós devemos temer, nós devemos obedecer, nós devemos não vingar diante de qualquer mal que se levante ou que venha se levantar contra nós. Por que, queridos, que Deus orienta assim? Porque a vingança, ela nunca vai fazer bem. Nunca alguém que seguiu o caminho da vingança, de querer fazer o mal, porque recebeu o mal, vai se dar bem. Nunca aconteceu isso na história, nunca. Nós temos um exemplo de Davi. Davi, se você olhar, eu estou lendo o livro, a história de Davi. Quantas vezes Saul tentou matar Davi? E Davi, quando teve a oportunidade, ele poderia dizer: foi Deus que me entregou o meu inimigo naquela caverna. Eu vou matar Saul porque foi Deus que colocou nas minhas mãos agora para me matar. Ele poderia muito bem ter esse entendimento, mas Davi tinha o entendimento de princípio, o princípio da honra, o princípio de não tocar no ungido de Deus, o princípio que ele tinha na sua mente e no seu coração, que não era ele que ia vingar todo aquele mal que Saul estava fazendo contra ele. E o exemplo de Davi para nós, queridos, é um exemplo de Deus. Quando o Davi teve a oportunidade de matar Saul e disse não. E mais, aqueles que estavam com ele ali disse: é a vez agora, vai lá, mata. E ele poderia matar Saul e sair agora ali para assumir o reinado. Mas ele esperou o tempo de Deus. Ele não vingou. E Davi recebeu o reinado não pela vingança, mas pela ordenação de Deus. Princípios. Os princípios que a Bíblia nos ensina é para ser seguido. Filhos, honra pai e mãe, honra os pais. Esse é princípio bíblico. Honrar os pais, honrar as autoridades. Não se rebele contra as autoridades, seja da igreja, seja, como eu falei no início, um dos dois será presidente do Brasil. Você votou ou não? Ore por aquele que será eleito. Não vá seguir o caminho daqueles que não temem a Deus, porque a Bíblia diz: todo homem esteja submisso. Por quê? Porque toda autoridade foi levantada por Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra sempre, sempre nos ensina o que é melhor para nós, o que é melhor para a igreja, o que é melhor para o teu povo. A vingança não pertence a nós. Jamais, ó Deus, devemos seguir o caminho da anarquia, o caminho do deboche, o caminho da falta de respeito. Nós fomos chamados, ó Deus, para sermos aqueles que honram, aqueles que vivem princípios. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa o teu povo. E assim, ó Deus, conduz a nossa nação, nosso país, e nos dê, ó Deus,
a tua graça hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, quero agradecer a presença do pastor, que é meu amigo, e como eu falei, eu vou passar depois o Pix dele para os irmãos me comunicam depois, tá bom? E durante a semana nós temos as programações aí, e na terça-feira nós temos o estudo bíblico, às 19 horas, e antes nós teremos a oração. E eu quero convidar a igreja para se fazer presente aqui nos estudos, tá bom? Eu estarei ministrando nessa terça-feira e quero ver a igreja aqui presente. Os estudos bíblicos, os encontros dos grupos familiares na quinta-feira, e aqueles que querem fazer o discipulado, o presbítero Edson, a partir do próximo domingo, vai estar com a classe de discipulado, né? De catecúmeno, na verdade, catecúmeno. Preparando para aqueles que querem ser batizados, você que quer fazer parte também, aprender mais da Bíblia, ele está com material aí que a igreja usa para fazer essa sala, os catecúmenos. Então, eu vi que alguns irmãos chegaram aí já nesse horário, é porque hoje, por causa das apurações, nós fizemos nosso culto às 18, mas domingo que vem vai ser o horário normal, tá bom? Foi só hoje, para poder liberar os irmãos mais cedo, porque nós não sabíamos como é que ia ser daqui à noite. Então, vamos todos ficar em pés. E quero dizer à igreja que eu tenho ficado muito feliz no sábado à noite, lá em casa, com os adolescentes, e incentivar os irmãos que têm adolescente, continuam levando o seu adolescente lá em casa, tá bom? Tem alguém pela primeira vez que nos visitando hoje? Todo mundo já é de casa, né? Então vamos orar. Senhor, te agradeço por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pela graça do Senhor de podermos meditar na tua palavra, de podermos sermos ensinados pela mesma. Nos leve em paz. Nos dê, ó Deus, uma noite abençoada, uma semana abençoada. Abençoa nossa nação diante desses resultados, ó Deus, que estão sendo, neste momento, ó Deus, informado através da mídia. E o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que já foram eleitos, aqueles que ainda irão concorrer no segundo turno, e que a graça do Senhor permaneça sobre a nossa nação. Abençoa o trabalho de todos nós, abençoa os lares, ó Deus, aqui representado, e que o Senhor continue conduzindo as nonossas vidas. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre a igreja aqui presente e a igreja espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre.